Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a aula vai ser bem rapidinha, bem sucinta, porque também é um conteúdo muito simples. Eu acho que toda a introdução que eu queria fazer na aula passada vai servir para essa também, então não tem muito o que falar, a gente vai só apresentar, né, o conceito de movimento uniforme e fazer um exemplo. Então vamos iniciar logo. A gente vai aprender sobre teoria e um exemplo. Então, a teoria. Basicamente, o movimento uniforme é quando você tem um movimento em velocidade constante. E, e particularmente, a gente está vendo o movimento constante numa trajetória reta. Então, o movimento retilíneo uniforme. Então, não é só o uniforme, é retilíneo também. E então, vamos começar aqui. Essa aqui é a fórmula que a gente arrumou na aula passada. Então, a gente só vai dar uma rearranjada nela. A gente vai isolar o ΔS. Só que a gente sabe que o ΔS é o S, né, para quem não lembra, é o espaço, space, por isso que S, é o espaço. Então, o S final menos S inicial. Então, a gente substitui lá e isola o S final. A gente tem que o S final é igual a S inicial mais V delta T. SF igual a SI mais V delta T. Uma formulinha que a gente tem que decorar. Essa parte da física tem muita formulinha que é bom de decorar. Dá pra gente deduzir tudo, mas decorar melhor. Enfim, essa é a fórmula. Então, vamos mostrar um exemplo para vocês de como isso é aplicado. Um tiro disparado contra um alvo preso a uma grande parede capaz de refletir o som. O eco do disparo é ouvido 2,5 segundos do momento do golpe. Considerando a velocidade do som a 340 metros por segundo, qual deve ser a distância entre o atirador e a parede? Bom, a gente tem essas informações que a questão deu pra gente. Então, se a gente aplicar na. Se a gente aplicar naquela equação anterior, mas a gente tem que ter um detalhe antes. As questões da física têm vários detalhezinhos. Vocês concordam comigo que o eco só vai ser ouvido quando o som ir e voltar na parede? Então, o S final, né, o espaço final, a distância final vai ser duas vezes a distância, porque ela vai e volta. Então a gente vai ter que substituir lá que o S final é o 2S. E aí, substituindo na formulinha S final igual a S inicial mais V delta T, a gente substitui o S final por 2S. A nossa velocidade inicial, a nossa espaço inicial, perdão, é zero. Então a gente bota zero mais a velocidade é 340 metros por segundo. E aí tá aí enunciado o metro por segundo, né? O Szinho é o segundo. Mas a gente não precisa botar realmente, assim, tipo, na equação. Enfim. Então, metro por segundo vezes ΔT, que é 2,5 segundos. Aí corta o segundo com segundo, né? E sobra só o metro. E, enfim, jogando o 2 para o outro lado, dividindo, a gente chega na resposta final, que é 425. E essa é uma questão muito legal, porque mostrou como entra, né, as, entre aspas, pegadinhas da física, que a gente tem que ficar atento. Então, acho que é sempre bom a gente fazer um desenho da questão, para a gente entender o que está acontecendo. Imagina se fosse uma questão do Enem e botasse a resposta final como se não como se fosse só 850, sem dividir por 2, né? Do 2S. Com certeza o Enem colocaria uma das opções sendo 850 e outra 425. Então é importante a gente ficar atento a essas pegadinhas da física, que a parte mais complicada é a interpretação mesmo da questão. Então, referências bibliográficas. Então, próxima aula, movimento uniformemente variado. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.